Fala, líder. E aí, você tem um liderado muito reclamão aí no seu time? Fica tranquilo que nesse vídeo nós vamos resolver isso daí. Eu quero mostrar para você o que você precisa fazer para esse cara parar de reclamar e ele ser mais produtivo, porque um reclamão, ele atrapalha muito a produtividade dele e da própria equipe. Então, mas a gente vai resolver isso daí, eu vou te falar algumas coisas interessantes. É incrível essas pessoas, né? Você delega uma tarefa para ela, ela reclama. Ah, eu não sei, a outra pessoa sabe fazer melhor que eu. Você determina um prazo, não vai dar para entregar nesse prazo. Nossa, reclama dos colegas, reclama do cliente, que é a pessoa que paga a conta, é a pessoa que paga o nosso salário. E aquilo, líder, se você não atuar, o que vai acontecer? Vai começar a criar outros reclamõezinhos. Porque o reclamão, ele é um persuador e influenciador. O reclamão, ele tem uma certa liderança no grupo. Porque na hora do café, na hora do almoço, ele fica lá na orelha de todo mundo reclamando. Então, se você não atuar, se você não resolver essa situação, talvez vai começar a criar um monte de reclamãozinho aí e você vai perder a mão do seu time. Mas a gente está aqui para resolver esse problema. E assim, ó, antes de eu falar o que você tem que fazer, já dá um like aí no vídeo, né, para ajudar a gente a disseminar bastante essa informação, que tem um monte de líder com esse problema. E me segue aqui no canal. Toda semana eu estou gravando pelo menos um vídeo com alguma dica, alguma orientação sobre liderança para você. E é o seguinte, ó, você não pode ser um líder laissez-faire. Laissez-faire é uma palavra francesa, quer dizer deixa aí. É a ausência de liderança. E tem líder que é muito laissez-faire. Ele vê um liderado indo mal, vê um liderado reclamão, ele laissez-faire. A gente até brinca, né? É uma brincadeira que a gente fala, esse líder aí dá uma laissez-fairada, né? Virou até verbo isso daí já. Você não pode ser ausente, você tem que ir lá e tem que fazer alguma coisa. E aí, o que você vai fazer? Você vai chamar esse cara e vai dar um feedback nele. Você vai chamar ele individualmente e você vai ter que dizer para ele que ele é um reclamão. Obviamente que não como autoritarismo, não pensando em punição, mas você vai ter que trazer a consciência dessa pessoa que ele tem esse problema comportamental. Algo mais ou menos assim, ô João, poxa, João, eu quero te dar um feedback. Primeiro passo é, diga que você vai dar um feedback para ele. E não pode ter medo, hein, líder? Porque tem muito líder que tem medo. O João vai ficar triste comigo, vai ficar chateado comigo, ele vai ficar com raiva de mim. Líder, você não pode ter medo. Líder medroso não dá feedback, gente. Então você tem que trabalhar. Chama esse cara, fala assim, João, eu vou te dar um feedback. E a coisa é mais ou menos assim, poxa, João, várias vezes eu trago uma tarefa para você, eu te entrego alguma coisa para você fazer, você começa a reclamar. E dá exemplo, líder. Poxa, lembra na segunda-feira passada que eu pedi para você fazer o relatório XYZ para entregar para mim na quarta e você começou a falar que não ia dar o prazo, que outra pessoa é melhor para fazer isso? Você começou a reclamar. Essa foi uma vez. Lembra na sexta-feira que eu pedi para você entrar em contato com o cliente e você reclamou? Então, traga vários exemplos para ele. Gente, uma forma de você fazer o seu liderado não ficar retrucando o feedback, traga exemplos concretos. Obviamente, tem que ser verdadeiro. Porque se você falar alguma coisa que não aconteceu, ele vai se apegar àquilo que não aconteceu e, cara, vai dar problema. Ele vai se apegar e ele vai ficar jogando isso daí na sua cara. Então, fala do problema comportamental que é a reclamação e traga exemplos concretos que aconteceram. E aí, você faz ele refletir sobre o quanto esse comportamento impacta negativamente na carreira dele e também nos resultados aqui da empresa. Então, uma pergunta mais ou menos assim, João, se toda vez que eu trouxer para você uma demanda, alguma coisa para você fazer, você reclamar, eu gostaria que você me dissesse o que essa reclamação, esse comportamento impacta na sua carreira e impacta nos resultados aqui da empresa. Faça ele falar. E se ele ficar mudo, pergunta de novo e pergunta de novo. João, não é possível. Eu acho que você deve ter alguma ideia aí de o que impacta negativamente na sua carreira. Insista na pergunta. Porque você quer que ele responda algo mais ou menos assim. Se toda vez que você passar eu ficar reclamando,
talvez quando tiver uma oportunidade de crescimento aqui na empresa, eu não vou ser escolhido para ser promovido. Na hora que eu pedir um aumento para você, você vai falar não. Então, insista bastante nessa pergunta. Ah, Ricardo, mas ele não fala. Cara, insiste. Você é o líder. E é para insistir com tranquilidade. Se eu faço uma pergunta dessa, um liderado meu não responde, fala assim, cara, não é possível. Inverte o papel. Chega para ele e fala assim, deixa eu te perguntar de uma outra forma. Eu sou o liderado e você é o meu líder. E aí você passa a coisa para mim, eu só reclamo. Cara, o que vai acontecer comigo? Qual a consequência para a minha carreira? Dá uma invertida no papel. Você tem que fazer ele falar, você tem que criar consciência para ele. E quando as pessoas falam, dói mais. E aí aumenta a chance de ela melhorar. Primeiro passo, fala que você vai dar um feedback. Segundo passo, diga o comportamento limitante, que no caso é a reclamação, e aí depois traga exemplos concretos. Terceiro passo, faça ele falar as consequências negativas para a carreira e para a empresa. Eu falei muito da carreira, mas faz ele falar da empresa também. Pessoal, passo quarto. Quarto passo, montar plano de ação. Então você vai chegar para ele e falar assim, João, então vamos montar um plano aqui, ó. A próxima vez que eu trouxer um problema, uma atividade para você fazer, uma demanda, como que você vai reagir? E de repente vocês montam um plano. Talvez o plano, são duas coisinhas, gente. Talvez o plano é assim, olha, o liderado, o João, ele pode falar assim, olha, se eu não concordar muito, o passo número 1 é eu trazer uma sugestão para você. Ao invés de eu ficar reclamando, eu trazer uma sugestão. Olha, na quarta-feira não dá para entregar, mas na quinta dá. Olha, será que se passar para uma outra pessoa não é mais fácil, que ela já manja disso e tal? Então, trazer como formato de sugestão e não de reclamação é diferente. Só que tem o passo 2. Se eu, líder, não aceitar, você tem que acatar. Você tem que ir lá e você tem que fazer aquilo que tem que fazer. Eu estou dando uma sugestão de plano de ação, tá, pessoal? Duas coisas aqui, mas pode surgir outras coisas. Monte um plano de ação com ele. E tenta fazer ele falar o plano de ação, porque daí ele fica mais engajado na hora da execução. Tá bom? E pode trazer outras coisas e vocês trazem. E vocês fazem um acordo aí de como que vocês vão trabalhar isso daí. Mas tem que ter plano de ação. Como que ele vai reagir? E se porventura ele não falar o plano de ação, aí você fala. Então, ó, João, você vai ter que falar assim, João, eu perguntei 3 vezes para você o que você acha que nós temos que fazer de plano de ação. Você não está me falando. Eu estou querendo que você participe, eu estou querendo, você não está me falando. Então, ó, eu vou determinar o plano de ação. O plano de ação é esse e esse. Então, isso aqui é estilo de liderança, né? Eu tenho um treinamento chamado F14 da liderança, onde nós trabalhamos os 14 pontos de um líder extraordinário. Eu ensino para você 14 grandes habilidades. E uma das habilidades é você usar estilos de liderança. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Primeiro, você está usando um estilo participativo. Você está pedindo a participação dele na elaboração do plano de ação. Agora, se ele traz plano errado, ou se ele não fala, ele não participa, aí você muda o seu estilo de liderança. Você para de ser um líder participativo, porque o cara não fala, ou ele fala coisas erradas, e você usa um estilo mais modelador. O estilo modelador é onde você determina. Olha, eu estou pedindo para você, você não está trazendo, né? Então, nós vamos fazer assim, ó. Você modela, ó. Então, vai fazer assim, assim, assim e assim. Tá bom? É bem interessante esse F14 da liderança. Até daqui a pouco eu vou dizer como que você pode participar desse treinamento. O líder, gente, ele tem que ter... São 8 estilos de liderança. E dependendo do nível de maturidade do liderado do momento, ele usa um estilo diferente. O maior erro dos líderes atualmente é que eles só sabem usar 1, 2 estilos de liderança. Aí eles acabam errando. Então, ó, quarto passo, montou o plano de ação. Quinto passo, marcar uma data de retorno. Legal, João. Montamos um plano de ação. Hoje é dia 1º. Anote na sua agenda aí no dia 7. Eu vou anotar aqui na minha agenda dia 7, às 14 horas também. Eu quero conversar novamente sobre esse assunto com você. Você tem que marcar uma data de retorno, líder. Você não pode ser um líder laissez-faire, cara. Sabe, feedback, gente, sem uma data de retorno, você deixa aí.
Cara, quando você marca uma nova data para vocês conversarem, o João, ele fica preocupado, ele fica assim, puto, o Ricardo vai me chamar de novo. Meu, o Ricardo vai querer conversar sobre isso de novo. Aí aumenta a chance de ele executar o plano de ação. Você vê, você não pode ser um líder laissez-faire. Tem que marcar essa data de retorno. Sabe, aumenta muito a chance de ele começar a executar o plano de ação e ele começar a mudar. Faz sentido isso para você? E é assim, ó. Se o cara chegar no dia 7 ele não melhorou, ó, você deu um feedback no dia 1º. Chegou no dia 7, ele não melhorou, você vai dar um outro feedback para ele. Você vai de novo falar tudo a mesma coisa para ele. Ele não melhorou, aí você vai marcar para o dia 14 para conversar com ele de novo. Não melhorou no dia 14, você vai dar outro feedback. Mais um, cara, mais um. Se chegar no dia 21 ele não melhorar, você tem que demitir esse cara. Nossa, Ricardo, não é muito radical? Não. Meu, você conversou dia 1º, não adiantou. Você conversou no dia 7, não adiantou. Você conversou no dia 14, não adiantou. Opa, nós temos uma insubordinação aqui no nosso navio. Nós temos um motim aqui no nosso navio. É isso, gente. É um liderado que talvez ele não está aprendendo pelo amor do feedback. Cara, essas conversas que você está tendo com ele é amor. Não é o amor eros que a gente está acostumado. O amor tem 5 significados. O amor filha, o amor da mente. Depois você pesquisa o que é amor filha. Meu, você trabalhou 3 feedbacks para o cara melhorar, para o cara se desenvolver, a pessoa ser de alta performance. E aí é assim, não está indo pelo amor, infelizmente algumas pessoas têm que ir pela dor. Porque, cara, se você não demitir, esse cara ele vai persuadir, influenciar outras pessoas. As outras pessoas vão ver que você fala, eles não acatam e fica por isso mesmo. Às vezes, se você me segue há algum tempo, você já ouviu falar isso. Às vezes a demissão é uma bênção. Nossa, Ricardo, não está indo pelo amor, ele vai pela dor. Gostou dessa dica? Vai lá e implanta. Eu vou ministrar um treinamento online gratuito, não é o F14 da liderança, é um treinamento, gente, chamado Maratona da Liderança. É um treinamento gratuito que eu vou fazer pelo YouTube. São 3 aulas. A aula número 1 é como elevar a motivação, o engajamento do time. A aula 2 é como elevar a competência do time. E a aula 3 é como dar feedback. Isso que nós falamos é um feedback, mas eu quero falar mais coisas para você. Eu quero conversar com você mais ou menos 1 hora de como aplicar feedback nos liderados. Quer participar dessa maratona da liderança? Então, aqui no primeiro link, no primeiro comentário do vídeo aqui, tem um link. Vai lá, clica no link, você vai ser redirecionado para uma página, aí você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. E aí você vai receber umas instruções pelo e-mail de como participar da Maratona da Liderança. É gratuito, gente. Eu quero falar 3 coisas muito importantes para você não ser esse líder laissez-faire, esse líder que deixa aí. Tá bom? Vamos lá? Vamos participar da Maratona da Liderança? Então, no primeiro comentário tem um link, vai lá, clica para você poder se inscrever e a gente trabalhar essas 3 aulas aí. Estou te esperando na Maratona da Liderança. Clica no link. Tchau.